Pessoal, olha só. Ontem, para surpresa de ninguém, de 0 pessoas, o ministro Alexandre de Moraes negou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro. Isso realmente não nos surpreende. Ele segue preso, refém do regime e sendo usado como moeda de troca, como motivo de chantagem, inclusive por altas autoridades da República, por certos senadores, né? Olha, a gente tira você, manda você para casa, prisão domiciliar, né? Manda todo mundo do 8 de janeiro também, derruba o veto do Lula ao PL da dosimetria se não tiver a CPI do Banco Master. A proposta é essa, o acordão que estão tentando costurar é esse aí, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro, se tiver nas mãos dele, não vai aceitar isso aí, né? Ele já está lá realmente sofrendo as consequências dessa perseguição e de toda a injustiça que ocorre em nosso país. Mas vamos lá, falando do caso concreto, ao negar mais esse pedido de prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, na sua sanha, sabe, de dizer não, de negar, ele expôs simplesmente qual é o plano do sistema, qual é a intenção e qual é o motivo pelo qual o presidente Bolsonaro segue preso e incomunicável. Simplesmente ele deixou escapar. Porque eu realmente não acredito que ele tenha feito isso de propósito, né? Eu acho que ele quis justificar e na sua tentativa de justificar o injustificável, né? Não nego por isso. Ele acabou expondo aí qual que é o plano do sistema, né? Então olha só, saiu uma matéria aqui no Jornal da Cidade Online, diz o seguinte: nova decisão contra o domiciliar de Bolsonaro, Moraes deixa escancarado, né, qual é o plano do sistema. Vamos entender, realmente a leitura é muito boa. Então, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou nessa segunda pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa do ex-presidente. Olha só. Ao fundamentar a decisão, porque ele não pode simplesmente negar, né, o juiz, o ministro, no caso, ele tem que fundamentar a decisão. Ó, é não, mas dizer o porquê, né? O magistrado concluiu que o caso não preenche os critérios excepcionais exigidos pela jurisprudência da Corte para a concessão do benefício. Agora vamos entender por quê. Olha só. Abre aspas. Esse aqui é trecho da decisão dele, tá? Desse modo, não se verifica a presença dos requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar humanitária, em face dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares durante toda a ação penal, escreveu Moraes. Isso aqui já é um absurdo por si só, né? Além disso, Moraes enfatizou o volume de visitas recebidas por Bolsonaro, citando que o ex-presidente mantém contato frequente com parlamentares e outras lideranças políticas, o que, em sua avaliação, reforça os laudos médicos que atestam boas condições de saúde. E aqui está o pulo do gato, né? Vamos entender aqui com um trecho da própria decisão, ó. Abre aspas. Da relação de visitas informadas pela instituição custodiante, podemos verificar que o apenado tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas. Aqui está o X da questão, comprovando a intensa atividade política, o que corrobora os atestados médicos no sentido de sua boa condição de saúde física e mental. Registra a decisão. Ou seja, meus amigos, resumindo aí para quem ainda não entendeu a jogada aqui, Bolsonaro está preso porque ele segue sendo o maior líder político e mais influente do país. Porque solto, em ano de eleição, ele faria um estrago muito maior do que já está fazendo, do que vai fazer. Todo mundo sabe, o presidente Bolsonaro vai fazer uma lista, uma carta com a lista dos candidatos e essa carta será divulgada. Mas imagine se ele tivesse solto. Imagine se ele estivesse em casa, por exemplo, podendo gravar vídeos, né, de pré-campanha e de campanha para os seus apadrinhados, né, para os seus aliados. Como o Lula fez em 2018. Né? Teve vídeo do Lula com Haddad na campanha, quem não se lembra? Né? Teve vídeo do Lula com várias outras figuras públicas, com candidatos a governadores que acabaram por ser eleitos, né, se não me engano, da Bahia, o Rui Costa, enfim. É isso que o sistema quer. É por isso que o presidente Bolsonaro está preso. Dentre várias outras coisas, o principal motivo é esse, porque senão já estaria em prisão domiciliar. Existem várias outras autoridades aí, ex-presidentes inclusive, que estão em prisão domiciliar e que não têm os problemas graves que o presidente Bolsonaro tem.
Então ele está lá porque, primeiro, é ano de eleição. Segundo, solto ou em casa, Bolsonaro causaria um estrago enorme. Então eles querem manter Bolsonaro preso, incomunicável, para que ele não apoie os seus candidatos, para que os efeitos da eleição, né, para que o resultado não seja tão catastrófico como o próprio STF já sabe que será. Teremos condições de eleger maioria em 2027. Na verdade, esse ano, para assumir em 2027. E tendo maioria no Senado, o que vai acontecer com o próprio Alexandre de Moraes? Com o Toffoli, talvez com Gilmar Mendes? Impeachment. Eles sabem disso. E querem manter Bolsonaro fora da jogada, né, para tentar minimizar aí o quanto for possível o efeito na eleição. O efeito Bolsonaro na eleição. Eles esquecem que o povo não é bobo. O povo sabe quem Bolsonaro apoia. Vai ter a carta, vai ter interlocutores, vai ter pessoas para falar pelo presidente, o próprio Flávio. Terão as lives, a gente vai ter site. Eu mesmo aqui me comprometo com vocês, farei uma lista com bons candidatos em todos os estados, como fiz em 2022. Né? Uma lista aí com senadores em todos os estados, com deputados federais, estaduais e governadores, é claro. Então, por falta de nome, por falta de indicação, por falta de divulgação, não será. Pode ser por qualquer outra coisa, mas não será por causa disso, tá? Também não será por perseguição, porque teremos à frente do TSE o ministro Cássio Nunes Marques e também André Mendonça, tá? Inclusive, o Lula tem muita razão em se preocupar, porque ele certamente vai enfrentar aí uma ação dura pela frente, pela participação lá no Carnaval, né? Pela participação e pela propaganda eleitoral antecipada escancarada que houve para ele pela Acadêmicos de Niterói, a escola de samba aí que baseou seu desfile em homenagear o ladrão, né? O Lula. Pensei alto aqui, foi mal. Não pode falar essas coisas, né? Pensamentos intrusivos. Mas olha só, o Lula ele vai enfrentar sim um processo de inelegibilidade sob a relatoria de André Mendonça e de Cássio Nunes à frente do TSE. E sabe o que é pior? Ontem saiu a notícia, né? Só finalizando aqui para vocês, que o Lula ele se encontrou com dirigentes da Acadêmicos de Niterói lá no Alvorada, lá no Palácio, antes do desfile, em meados de setembro do ano passado. Ou seja, ele sabia da homenagem, ele sabia quando seria e como seria. Então ele não pode alegar ignorância, ele não pode dizer, quando essa ação vier à tona, né, que, não, eu não sabia que ia ser uma homenagem para mim, não sabia, achei que era outra coisa. Não dá para alegar, né? Olha só, isso aqui é uma postagem feita por um assessor dele, né? Abre aspas. Hoje recebemos no Palácio do Planalto o presidente da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, marcou aqui, né, que trará para o grupo especial do Rio de Janeiro, né, que é isso aí, em 2026, o enredo do Alto do Mululu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Escreveu aí um assessor do Lula, se eu não me engano é o fotógrafo oficial, que registrou o encontro, né, embora não tenha dado publicidade a essas fotos, né, mas ele publicou isso aí. Não, recebemos a escola em 2026, o samba enredo vai ser esse aqui. Ou seja, ignorância o Lula não pode alegar. Vamos ver, né, se ele realmente fez isso para mostrar que manda, que controla, ou para cavar uma falta, né? Falar, putz, olha, eu queria disputar a eleição, mas fiquei inelegível. Haddad, vai lá ser meu poste de novo. O Haddad já vai deixar de ser ministro essa semana. Já vai se desincompatibilizar essa semana. Por quê? Porque ele precisa ser o poste de novo em 2026, né? É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.